Via Justiça de hoje é sobre direito migratório. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais debateu em novembro a situação dos imigrantes no estado e em Belo Horizonte. Nossos convidados, o desembargador Nilton Teixeira de Carvalho, que é o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a deputada Leninha, que é a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, também líder da bancada feminina na Assembleia. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça, está começando. E eu começo perguntando para a senhora, deputada, como os imigrantes estão vivendo em Minas e em Belo Horizonte. Eu queria cumprimentar todos que acompanham este programa tão importante da Magis. Queria também cumprimentar de forma carinhosa, o doutor desembargador Nilton Teixeira. Vai ser uma alegria compartilhar esse bate-papo pela pesquisa e também, à luz do direito, como é que a gente pode somar forças para uma política estadual, de recolhimento, de acolhimento dos refugiados, apátridas, retornados, enfim. Eu estou com esse tema há um tempo. Antes de estar deputada, eu fui diretora da Cáritas Brasileira, que é um organismo da CNBB que também já tratava desse assunto. E aí, coincidentemente, há um ano atrás, chegou os venezuelanos, os indígenas, em Montes Claros. Esse mesmo grupo, inclusive, migrou para Belo Horizonte. Depois nós tivemos notícia de venezuelanos em Juiz de Fora, depois nós tivemos notícia de haitianos também chegando na região e em Belo Horizonte, enfim. Então, quando a gente fala sobre essa realidade, a gente não está falando mais só de Belo Horizonte. Por isso que a gente cobrou muito da Secretaria de Estado para fazer um mapeamento junto com as secretarias municipais para identificar, para fazer esse mapeamento do Estado, para saber quantos somos em Minas Gerais. Existe um estudo da PUC, o professor Durval, que é um pesquisador lá da geografia, ele tem apresentado os dados bastante interessantes, que mostram que há muito mais refugiados do que a gente imaginava. Quer dizer, em Belo Horizonte você tem os números, mas, segundo a pesquisa dele, que foi publicada, ele diz que em Belo Horizonte, por exemplo, a maior parte é haitiana, depois colombiano, tem italiano, enfim, por fim, os venezuelanos. Mas o número que ele traz é um número de 35.663 só em outubro de 2020. Então, a gente está falando de um número que cresce a cada dia, Então, o Estado e o país vem recebendo quase que semanalmente grupos de refugiados e a gente precisa saber onde eles estão, quantos são, quem são esses refugiados e refugiadas. O desembargador Nilton Teixeira Carvalho trabalhou há 3 anos numa pesquisa sobre as condições socioambientais dos refugiados no espaço urbano brasileiro, os refugiados e a cidade de Belo Horizonte. Quais foram as conclusões dessa pesquisa, desembargador? Bom, nós pesquisamos pela Escola Superior Dom Helder Câmara e o resultado não foi muito bom, não, porque concluímos que há ainda muita discriminação com relação aos refugiados, concluímos que a legislação, embora boa, mas não tem efetividade, nós não temos controle real de quantos são e nós temos ainda preconceitos com relação a essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos, inclusive, a criar ao sábado aulas para os refugiados, porque, embora a legislação seja em tese, em prol deles, não adianta nada se eles sequer saber português, Eles tinham dificuldade em assimilar nossa cultura, então nós precisávamos dar uma atenção especial. Então, a pesquisa, embora 3 anos, ela conclui que ainda precisamos avançar muito em prol desses nossos irmãos e que, infelizmente, esse nacionalismo, essa cidadania limitada, ela restringe a participação desses nossos irmãos que estão precisando que nós olhemos mais para eles, porque nós ficamos com esse nacionalismo extremado, com essa cidadania, e na pesquisa nós estávamos até tentando derrubar esse conceito no sentido de entendermos e ir a favor da proposta do Dom Helder Câmara, que é o patrono da faculdade, no sentido de sermos cidadãos do mundo. Enquanto nós estivermos aqui restrito, entendemos que essas pessoas vêm para concorrer, vêm para tirar emprego, eles vão ter dificuldade.
Nós deveríamos inverter a lógica, nós deveríamos entender que são pessoas que precisam de atenção e são pessoas que podem somar, que eles têm também muito a transmitir para nós. Então, nós precisamos de uma união maior em prol desses nossos irmãos, que ainda há muito preconceito, e foi essa a conclusão, infelizmente, da pesquisa. Eu gostaria que fosse outra, mas essa é a realidade. Deputada, eu gostaria que a senhora comentasse a pesquisa do desembargador. Claro, eu não tive acesso ainda, desembargador, mas eu espero ter acesso à sua pesquisa, mas ela confirma esse senso comum e todas as atividades que a gente realiza com os refugiados. A gente tem, para mim, o serviço mais efetivo hoje em Minas Gerais tem sido do Serviço Jesuíta de Migração e Refúgio, que oferta, né, moradia, que oferta escolarização, né, nem alfabetização na nossa língua. Enfim, eu estou dizendo dessa ausência de política que tem tudo a ver com a reação da população quando chega um grupo de imigrantes na cidade. Querem que eles saiam de lá logo, que eles vão embora da cidade. Tem esse debate que vem para tomar um emprego, tem esse debate como se essas pessoas estivessem aqui porque querem, elas foram obrigadas a sair do seu território. Imagine só sair da sua pátria, da sua cultura, da sua língua, enfim, vir para um país completamente diferente do seu. E aí a gente tem muitos problemas, inclusive da gestão pública. Por exemplo, a questão da alimentação, eu acompanhei bem o Araus, os indígenas. Eles não comem arroz, não comem feijão, eles comem, a gente fala mandioca, eles comem inhame, peixe, frango, né? Então, assim, as pessoas às vezes não acolhem, inclusive desconhecendo culturalmente essa questão da comida. Então, dá tanto de cesta básica e eles não comem, e as pessoas falam que eles não querem nada, não querem trabalhar, não querem nem a comida estão recebendo. Então, há todo um contexto bem complexo com relação a esse preconceito, a essa discriminação, e isso vem pressionando. Por exemplo, quando eu fiz a audiência pública na Assembleia, chamando para esse assunto, lógico que eu recebi ataques. Mas, deputado, tem que cuidar dos mineiros. Está querendo cuidar de venezuelano, de haitiano, enfim. Esse tipo de abordagem que as pessoas ainda fazem, né, desembargador? Por isso, a gente acha importante fazer uma campanha midiática nesse tom. Somos todos irmãos. O mundo é uma pátria só. Então, não pode ser bandeira, não pode ser território que divide nós humanos. Não importa de onde as pessoas vieram. E a gente tem que pensar por que elas vieram. Né? Então, se deixando para trás sua história, sua família, sua terra, enfim, vindo para cá enfrentar um desafio muito grande. Então, nós precisamos muito trabalhar com a sociedade nessa perspectiva de rehumanizar as relações, inclusive entre os apátridas, refugiados e imigrantes. Desembargador, isso que a deputada falou... Vossa Excelência falar... desculpa, posso continuar? Não, pois não, pode continuar. Depois eu coloco na verdade, aqui. Outra realidade que nós chegamos é que a maioria vive em guetos no Brasil, né, isolados, e isso vem ao encontro da palavra da deputada Heleninha. Né? Nós precisamos trazê-los para a sociedade e não isolá-los na sociedade. Essa é a outra desatenção para com esses nossos irmãos. Desembargador, aí a pergunta que eu faço para o senhor tem relação com isso e com a fala da deputada, que ela teve protestos, né, de organizar essa audiência pública, e a gente tem lido que críticos chegaram a afirmar que os migrantes eles iriam sobrecarregar os programas sociais e roubar empregos. Isso aconteceu? Isso está acontecendo? Não, não está acontecendo. Primeiro porque, infelizmente, eles estão no subemprego. Alguns sobressaem como empresários, né, por conta própria, mas quando eles são contratados, nós poderíamos chamar de subemprego, salários menores, né? Então, não há esse período de concorrência. E dentro da nossa proposta, para inverter essa lógica, eles podem contribuir, eles têm algo a nos transmitir também, e é possível trazê-los para a sociedade, e vários que eu conheci, nós visitamos pessoalmente, eles tinham já empresas aqui, alguns tinham barzinhos na Savassi e contratavam brasileiros, portanto é possível nós vivermos conjuntamente e eles gerarem emprego, né? Porque vários deles têm também mentes de empresários, eles também querem participar, né? Querem dar a contribuição para esse Brasil melhor, e é possível sim, sem medo de concorrência. Nós conseguimos viver bem, vivemos juntos e podemos somar em vez de dividir com esse pensamento comum.
Deputada, a senhora falou aí, né, dos varaus, né, que são os indígenas da Venezuela, né, que vieram aqui para Minas, e contou a difícil, vamos dizer, adaptação deles com seus costumes, né? A senhora acha que os brasileiros eles devem se adaptar aos migrantes e suas culturas? Eu penso que pelo menos devia respeitar, né? Essa coisa de adaptar também, eu penso que a gente não é isso a intenção. A intenção é que os aceite como eles são, né? Aceite o modo deles de viver, se alimentar, de praticar seus ritos, como são. A questão é, como disse o desembargador, né, Newton Teixeira, como eles vêm em grupos, eles vão se agrupando e se isolando, né? Em determinados pontos da cidade. E, de fato, como ainda a grande parte, eu estou falando especificamente dos indígenas, né? Mas a gente tem relatos de haitianos, né? Eu estou em Montes Claros, aqui em Montes Claros a gente tem indígenas venezuelanos, nós estamos com haitianos aqui também, e eles começaram, então, a gente tem feito um trabalho para buscar oportunidade de emprego para eles, né? De emprego, mas é isso que ele falou, é subemprego. A gente quer, por exemplo, que o MEC reconheça os professores que são refugiados com a titulação que eles trouxeram de lá. Então, assim, a gente tem todo um caminho para construir política, discutindo com a Acnur da ONU, né, o organismo da ONU, a gente já reuniu com eles para ver como é que a gente, em Minas Gerais, avança numa política pública capaz de garantir essa cidadania, não é a cidadania brasileira, mas de ter acesso. Você perguntou, eles não conseguem acessar a saúde, educação, matricular as crianças na escola, né, infantil, então há muitas crianças, então a gente precisa fazer muito ainda para que a gente consiga não é adaptá-los aqui, mas nas condições que nós temos, eles viverem com dignidade. No próximo bloco, nós vamos fazer uma análise sobre a nova lei migratória no Brasil, sobre as políticas públicas, e a gente volta em instantes. De volta com Via Justiça, hoje falando sobre direito migratório no Brasil. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais debateu em novembro a situação dos imigrantes em Minas e em Belo Horizonte. Participam do programa o desembargador Newton Teixeira de Carvalho, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a deputada Leninha, que é a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, também a líder da bancada feminina na Assembleia. Desembargador, como que o senhor analisa a nova lei migratória no Brasil, uma lei de 2017? Mudou pouco com relação ao Estatuto do Estrangeiro. E eu acho que a questão nossa, porque leis até nós temos, né, e muitas, a questão mais é cultural nesse caso. Então, se nós não fizermos uma mudança cultural, comportamental, essas leis, como a maioria, infelizmente, no nosso país, não vai ter concretização, não vai ter efetividade. Eu acho até, se analisar bem, eu acho que essa lei regrediu com relação ao Estatuto do Idoso, com relação ao Estatuto do Estrangeiro, porque ela tem nas suas linhas e entrelinhas uma proposta de barrar, sim, de dificultar a entrada de estrangeiro. O próprio nome, né, estrangeiro, já é algo negativo. De afastar a entrada de pessoas sempre dentro dessa proposta, preocupado com as questões do Brasil e entendendo que nós vamos ter concorrentes. Eu acho que a deputada Leninha, que vem desempenhando um excelente trabalho nessa área, falou muito bem. A questão, antes de tudo, é de políticas públicas, né? E políticas públicas no sentido de que hoje não se faz política só através do legislativo, do executivo, do judiciário. Políticas públicas é atenção para um determinado fato social que vem nos preocupando. E a questão do estatuto e a questão do estrangeiro, entre aspas, continua preocupante e vai continuar assim, embora possam editar outras leis, mas ela vai ficar distante dos anseios dessas pessoas por questão cultural. Nós temos que superar, diríamos que é uma questão paradigmática, né? No sentido de que, enquanto não houver mudança de cultura, lei nenhuma vai em socorro dessas pessoas ou não vai ter a efetividade que nós queremos. Não vai voltar uma atenção especial, porque essas leis acabam querendo proteger, de novo, os nacionais, entre aspas, em detrimento. Olha, se é uma lei específica para eles, deveria ser mais pensada em nome deles, mas acaba barrando também esta
assimilação. Eu acho também que uma colocação da deputada é interessante. A gente fala muito em assimilação, mas, antes de tudo, nós temos que respeitar a cultura deles, porque assimilar seria neutralizar também, não é isso? E eu acho que poderíamos aproveitar, inclusive, eles para dar aula na língua deles, aproveitar em vários outros, né, as experiências dele para melhorar o nosso Brasil também dentro dessa proposta de que junto nós podemos trabalhar assim, sem medo de concorrência. Nós temos espaço para essas pessoas. Por quê? Porque elas querem trabalhar, porque elas precisam deste momento, até mesmo porque vários, como já foi dito também, não estão aqui porque querem. Até mesmo para amanhã, depois voltar para os seus países de origem, mas voltar sabendo que aqui foram bem recebidos, que aqui eles tiveram o carinho que é necessário para que todos consigam superar essas dificuldades do momento. Deputada, eu também gostaria da análise da senhora sobre a nova lei migratória, que a senhora falasse também um pouco sobre a política nacional de migrações, essa política brasileira, como é que é a cooperação entre a União, os estados e municípios? Está acontecendo essa cooperação? Não, olha só, a vida acontece no município. Eu estava pensando nisso porque, só completar um pouco o que o desembargador falou, em Belo Horizonte, outro dia, teve um encontro gastronômico. Os vários refugiados iam fazer uma demonstração dos pratos, da comida, e era aberto, né? Essa coisa da cidade também conheceu como eles vivem, o que comem, a forma de processar o alimento, enfim. Estamos falando dessa coisa da gente fazer uma interação, não deixar no gueto, né? Eles saírem dessa situação para que a população também os conheça um pouco. Mas voltando à questão da lei, é o seguinte, para nós, os direitos humanos, a lei foi importante naquele momento, porque a lei anterior é muito antiga, da época do regime militar. Então, atualizar, mesmo que não avançou muito, é isso, né? Você faz lei, mas efetivamente pouca coisa muda na vida das pessoas. São Paulo São Paulo e Florianópolis têm as leis municipais que são super exitosas, que criou o Conselho Municipal de Imigrantes. Quer dizer, não fica só na mão da prefeitura. A política pública, como diz o desembargador, é feita pelo gestor público, mas pela sociedade civil, pelas organizações da sociedade civil. Então, você faz uma rede de proteção, de criar oportunidades. Então, o executivo também não pode achar que só ele tem que resolver, é a sociedade que tem que resolver. Então, você tem muitas organizações do direito humano, a OAB, o próprio tanto de espaços, né, que discute direito humano, que pode fazer essa grande rede. Então, para a gente foi importante, do ponto de vista do direito humano, que a gente atualizou um pouco. É lógico que a gente não conseguiu avançar lá, fala tudo sobre acesso à educação, à saúde, enfim, sobre bens e serviços, mas, efetivamente, como a vida acontece no município, por isso que a gente precisa de lei municipal. E aí eu estou falando de Contagem, de Betim e Belo Horizonte, né, e outras cidades pelo interior, porque a vida acontece no município, e o município articulado com o Estado é que pode efetivamente criar um plano emergencial quando eles chegam, um plano mais a médio prazo para ir, né, fazendo essa construção junto com eles, né? Eu falo que política boa é aquela que você constrói junto com o sujeito do direito à política, porque ele pode, como ele vive aquilo, ele pode muito mais te dar elementos para você construir a política. Então, a gente propôs a lei estadual, que está tramitando na Assembleia, à luz da lei federal, é lógico, para a gente criar mecanismos legais também, e a gente construiu junto com os estudiosos, né, dessa área da migração aqui em Minas Gerais, para a gente também ir discutindo com eles, né, alguns grupos de imigrantes, para saber se a gente conseguia ter uma ferramenta legal, mas o que a gente quer mesmo, a partir dessa ferramenta legal, é estimular os municípios que estão recebendo os migrantes, que eles possam também ter uma lei municipal. E aí a gente adequa a estadual, a nacional e cria a municipal de acordo com a realidade do município. Então, como a vida acontece aqui, a nossa cobrança também do Estado é que o Estado pudesse liderar entre os gestores municipais essa grande rede, que pudesse pegar o secretário de Desenvolvimento, da Saúde, da Educação, para ser uma sinergia entre as políticas para que as pessoas pudessem acessar todo esse serviço. E chamar a sociedade civil organizada, que faz bem esse trabalho, eu falo do serviço jesuíta, mas tem muitas pastorais, tem a própria Caritas, que agora vai fazer um convênio com a Prefeitura de BH para tentar ampliar o trabalho aí em Belo Horizonte com relação a esse público. Desembargador, observa-se no mundo a restrição ao acesso de migrantes e refugiados. Como que o Brasil se situa nesse contexto internacional hoje, nesse momento? Também muito reservado com relação à admissão de estrangeiro. Na verdade, nós tivemos
na atual gestão nível federal, vários retrocessos, e inclusive com relação aos imigrantes também. Eles são discriminados, continuam discriminados, nós não temos essa política a nível federal para aceitá-los, e o mais interessante de tudo, que a gente sempre pensa em termos de Brasil, mas vemos tristemente que países chamados, que eu não gosto desse rótulo, mas existe, do primeiro mundo, estão lá agindo fascistamente com relação aos estrangeiros, né? A imagem que mais me chocou até hoje é aquele menino sendo acatado na beira da praia, e tem um livro, eu esqueci o nome, falando sobre ele, o Bial até prefaciou, né? Porque aquilo chocou, gente, imagina. Aquela imagem foi chocante. Ele com o pai, né? É isso, é esse mesmo. Então, a gente vê que é o mundo todo, né, negando moradia, o mundo todo negando cidadania a essas pessoas que precisam. E o Brasil não foge disso, não. Né, porque é pouco ainda os refugiados, é muito pouco. Nós precisaríamos dar uma cota maior. Eu acho que a deputada falou muito bem aí nessa questão também de chamar os municípios. Eu acho que até mesmo a Associação Mineira do município podia entrar nessa história, porque imaginemos, deputada Lenin, que os municípios mesmo sabendo qual é a demanda que eles precisam de mão de obra, de serviço, para permutar entre eles, para encaminhar entre um e o outro essa necessidade para recebê-los, porque nós sabemos que tem municípios mineiros que cresceriam com a chegada desses imigrantes, né? E não há isto. Então, eu acho a saída está, assim, pelos municípios, inclusive dentro dessa autonomia, né, que eles têm para legislar a respeito desse assunto, né, a partir da própria União, passando pelo Estado, mas os municípios, independente disso, já poderiam formar consórcios, né? A sociedade poderia reunir nesse intercâmbio para deslocar pessoas para as áreas que demandam prestações de serviço, para as áreas que precisam, né? Nós poderíamos utilizar no interior de Minas quantas dessas mãos de obras, e eles não conseguem chegar até lá por falta de união, por falta de preocupação com eles. Então, eu acho que o Brasil precisa avançar muito ainda nessa política e dentro do que já falamos, entender que isso é necessário, isso é fundamental. Nós vamos crescer se nós recebermos essas pessoas em nossas sociedades. Eles têm muito também a transmitir e aprender e estão dispostos a isso. Então, precisamos melhorar, precisamos acabar com a xenofobia, de ter medo dessas pessoas. Nós precisamos entender que são seres humanos que passam por dificuldades, isso é questão mesmo de fraternidade, e acho mais, uma palavra muito em voga hoje, empatia. Nos coloquemos no lugar dessas pessoas, né? Um pouquinho para sentir que nós deveríamos modificar o nosso modo de entender, de recebê-los aqui em Belo Horizonte e em várias cidades de Minas Gerais que teriam condições de recebê-los, mas ficam omissas nessas propostas. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, começando com a senhora, deputada Leninha. Eu até que gostaria que a senhora colocasse, eu queria entender melhor essa xenofobia, né? Os imigrantes, a contribuição histórica para o Brasil, enorme, né? Italianos que vieram, alemães no sul, aquele negócio. Como que explica isso hoje, essa aversão, né, ao estrangeiro? Eu creio que é o contexto sociopolítico e econômico do Brasil que coloca as pessoas, né, numa situação, não sei se é de medo. Essas pessoas representam uma ameaça para grande parte da população que tem essa xenofobia. E eu penso que tem a ver muito com a falta de informação, de conhecimento, né? Acho que é fundamental saber de onde vieram, por que vieram, porque, como a gente disse no início, não vieram porque quiseram, tiveram que abandonar a família, abandonar toda uma história, toda uma vida. Então, como disse o desembargador, nós precisamos, né, essa coisa da empatia. Imagine eu tendo que ser, né, sair do meu país, ir para um outro, não conheço a língua. Imagine, coloque isso no dia a dia das pessoas. Então, eu penso que é um trabalho que a gente precisa fazer de sensibilização, de formação na sociedade. Olha só, tem uma pesquisa que de 28 países, o Brasil é o terceiro país que está recebendo mais pessoas migrantes. Nós estamos falando de quase 60 mil reconhecidas, aquelas que conseguiram tirar documento, que conseguiram, né, aqui no Brasil, ser reconhecida como, né, não como brasileiros, mas como cidadãos daqui do Brasil. Então,
Então, você tem um grupo que não tirou documento, não consegue tirar o CPF, não consegue tirar a identidade, não consegue existir para o país. E essas pessoas existem, então é fundamental que a gente siga com esse trabalho. Eu fiquei muito feliz, o desembargador Nilton Teixeira está se envolvendo, eu quero conversar mais com ele depois, trocar algumas ideias, para que a gente não viva só esse momento, mas que a gente se prepare para esse futuro, que é real, né, de processos migratórios por conta de guerra, os sírios, enfim, por conta da condição política do país. E como o Brasil tem recebido, não tão bem como a gente gostaria, mas pelo menos não fecha totalmente as portas, então a gente precisa avançar na política pública, né, de emergência, a médio e longo prazo, para essas pessoas reencontrarem suas vidas aqui no nosso país. Desembargador, considerações finais. Bom, eu sou italiano por parte de mãe e português por parte de pai, né? Como a deputada Leni, nós somos uma miscigenação, né? E nós precisamos respeitar. Eu acho que o equívoco, se me permite, é porque os Estados Unidos ainda influencia muito o mundo, né? E eles estão vendo o que não é americano como inimigo, né? Então não é por aí que nós vamos acertar as coisas, devemos ver como amigo. E a deputada Leni trouxe muito bem, ou seja, essa invisibilidade desses homens nossos, isso é irritante, isso é preocupante. Da cidadania, a cidadania garantida pela Constituição de 88, os direitos fundamentais, data venia, ou desculpa, é uma expressão jurídica, não é só para nós, né? O uso do cachimbo faz a boca torta, né? Mas a cidadania não é só para nós, é para todos que estejam sobre os nossos solos. Os direitos humanos não são só para nós, mas são para todos que estejam aqui e passam por aqui. Então, eu acho que nós precisamos pensar nesse sentido, nessa universalização de direitos, e eu repito, me preocupa muito entendermos que cidadãos somos só nós, brasileiros, nascidos aqui. Vamos expandir, né? Vamos superar essa mente conservadora e esse patriotismo exagerado, que eu não consigo entender. Eu sei que precisa de rituais para viver em sociedade, mas eu não consigo a gente endeusar o nosso hino, a nossa bandeira e ver irmãos nossos passando necessidade. Será que nós não temos que preocupar primeiro com essas pessoas? Então, eu acho que há uma inversão de valores. E esse patriotismo exagerado, ele não leva, porque nós estamos negando direitos diários. Essa questão colocada pela deputada Leni, essa invisibilidade, que é além dos imigrantes, são de vários brasileiros também, não pode existir mais. Então, eu acho que através desse debate, desse trabalho, parabenizo a Assembleia Legislativa e a deputada Leni, porque numa época de crise da democracia no Brasil, de déficit democrático no Brasil, nós precisamos preocupar sim e irmos avante com a nossa bandeira de uma universalização de todos nós, de superarmos barreiras, de considerarmos, então, eu acho que a proposta para aí de cidadãos do mundo. Mas é muito simples. Veio para o Brasil, não precisa de rotular brasileiro ou estrangeiro, são irmãos que precisam de assistência e que querem contribuir também para a melhoria do nosso país. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. Nós conversamos com o desembargador Nilton Teixeira de Carvalho e com a deputada Leninha. O Via Justiça de hoje termina aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais da AMAGES e o nosso e-mail para contato é viajustiça@amages.com.br. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.